Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui de rosinha para falar sobre um tema que é complexo. Eu acho que é a palestra menos popular do Hélio, porque todo mundo fala que é impossível. Aí ele fala: ah, tá bom, não quer fazer, continue fazendo errado. Eu acho impossível também, tá? Mas eu tô aqui para fazer resumo e para deixar que cada um pense o que acha melhor e consultar a palestra completa do Hélio se achar que interessante e tal e quiser ter a versão dele, que é um profissional do assunto, tá, gente? Então, a bioquímica do amor chama essa palestra. E é receita de bolo de um relacionamento que vai dar certo, tipo, ad eternum, como ele fala, assim, sabe? Vamos lá, eu vou repassar as informações e tentar não fazer muita cara de choque. É, em 15 segundos já sabemos se há interesse a bioquímica. Depois de 15 minutos conversando, você tem mais noção. Ele diz que tem que deixar assando o bolo, no caso, meses sem tocar. Aí que começam os problemas, né, gente? Que a gente fala assim, mas ai, como é que faz isso? Acho que só com um colega de escritório que acontece isso, né? Que conversa sem ter contato físico. E não pode ter nem assuntos assim, mais picantes, digamos assim. Então, como é que ele explica, né? O que acontece para fazer esse bolo assim? Ele fala assim: "Ah, não pode ficar nem 15 minutos que vai estar cru e nem 50 minutos que vai deixar queimar, certo? Tem o seu tempo certo de criar as coisas químicas para se ter uma relação do jeito que as pessoas sonham, tá? Então, isso é baseado no quê? Neurotransmissores. Aí é a dopamina, que dá força e coragem, a serotonina e a endorfina, que dão alegria e felicidade, tá? A gente pode gerar sozinho também essas substâncias, ou a ressonância harmônica, que eu já expliquei, mas vou falar aqui rapidinho, que é uma ferramenta que o próprio L. Couto desenvolveu de trazer informações de outros planos e tipo, você dá play num áudio lá e você começa a receber essas informações para melhorar a sua vida, certo? Vai ter depois um vídeo só sobre a ressonância também, tá? Então cada um tem um arquétipo para estimular nas proporções certas. Eu falo os níveis, né, dos neurotransmissores aqui. E a ocitocina é o que gera o vínculo emocional entre duas pessoas, certo? Baseado em estímulos e respostas. Aí ele conta nessa palestra sobre gatilhos, assim, né, que podem gerar interesse, assim. As pessoas que se olham no metrô e daí, tipo, o cara não tem nenhuma atitude, daí de repente ela desce e eles nunca mais se veem. Se você contar essa história, você vai dar um gatilho na pessoa de que ela tá perdendo alguma oportunidade. Então é muito mais fácil ela ter interesse em você depois de ouvir isso. Mas ele fala que não é pra ficar fazendo as coisas assim, sem. Como é que fala? Critério, porque daí, tipo, é como se você fizesse uma amarração e daí depois você não consegue mais desgrudar. Vai que, tipo, a pessoa não era aquilo que você esperava e daí, tipo, você fez isso e você conectou em níveis subliminares a pessoa e daí depois ela não quer mais sair do teu lado e você vai ter problema pra desfazer. Aí, é o conselho que ele dá, assim, sabe? Por isso que ele, acho que até evita contar muitas histórias, assim, porque a galera sai usando discriminadamente pra testar, sabe? E daí pode dar problema depois, né? Vamos lá. Ele fala que se alguém chegar com uma história em você e você souber que ele tá de migué, aí você pega e fala assim: ah, tô sabendo, e daí logo depois, tipo, deu em divórcio, não sei o quê. Então, tipo, você consegue cortar o comando se você já, tipo, na hora falar que deu ruim, sabe? Esse mecanismo que estão tentando implantar em você. É tipo um contra-ataque, ele falou aqui. É... Daí ele comenta também uma coisa importante, que a nossa consciência domina qualquer sentimento nosso. Então a gente fala, tô apaixonado, não consigo esquecer fulano, alguma coisa que não deu certo, tô sofrendo.
Ele fala que é mentira, que a gente cria a nossa realidade e que em 2 semanas você consegue desfazer a química. Aí fica meio controverso, né? Porque, tipo, se a história do metrô pega demais, daí você consegue desfazer em 2 semanas. Mas isso aí acho que depende do seu controle mental, né? Um parênteses aqui não tem a ver com o Hélio, tá, gente? Mais uma vez. Não, acho que foi o Hélio mesmo que falou. Que. Não sei, essa informação pode ser ou pode não ser. Eu não tô 100% certa. Que como Deus se individualizou em cada ser humano, ele quer testar as possibilidades das interações e tal. Só que se ele deixasse somente com o racional, a gente tomaria sempre as mesmas decisões. Então, tipo, não teria graça, não teria como se fosse um livre-arbítrio. Então, o que ele fez foi colocar emoções pra gente poder criar cenários diferentes, individuais e novas possibilidades e tal. Nossa, até agora eu não falei de infinitas possibilidades, é uma coisa bem importante. Mas enfim, deve vir numa palestra aí pra frente, tá? Aí ele falou que em ressonância também consegue desfazer a química, o vínculo que foi criado, tá? Ele fala pra você escrever, pra você atrair alguém legal, assim, escrever assim: estou atraindo a pessoa ideal do ponto de vista mental, intelectual, sexual, financeiro, físico e emocional. Aí ele fala que tem o princípio da equidade. O que seria isso? Que não tem como dar certo pessoas que têm crenças em níveis diferentes em muitos graus, assim. O que ele fala? Que tem que ter no máximo 2 pontos de diferença entre cada um do casal sobre determinado aspecto, certo? Sobre o que a pessoa valoriza. Daí, tipo, social, profissional, espiritual. Das áreas, né? Sexual, familiar e intelectual. Aí, se alguém é muito intelectual e vai estar com alguém que não é, se for maior que 2 pontos essa diferença, por exemplo, assim, vamos fazer uma escala, certo? Pra mim, estudar tá, assim, importância 8 na minha vida. E daí você tá com alguém que a importância de estudar é 2. Então, tipo, não tem como. Tem que ser de 6 e 8, 5 e 7, entendeu? Tem que ser até 2 níveis somente. E sobre todos esses aspectos da vida que ele falou. Que também, senão, não vai dar certo. Não adianta. Que pode durar, mas vai durar um tempo curto, né? Sobre outros fatores, outros interesses, mas daí não vai dar certo também, tá? Aí ele fala do yin e yang, todos nós temos, né? Mas em teoria o yang é o lado esquerdo do cérebro com mais atividade, mais para atividade, e o yin é o lado direito mais para passividade. Depois acho que ele faz uma palestra só de yin e yang, não estou bem lembrada sobre isso. Mas enfim, seria basicamente isso. Então, como eu falei, não pode falar sobre assuntos sexuais, porque você ativa um caminho neural que daí, tipo, você só quer isso, assim, só quer a parte física da pessoa, sabe? Você tem que primeiro focar em criar o lado afetivo. Então não pode nenhum assunto. Então, tipo, pra mim, eu vejo só como em ambiente de trabalho, mesmo que seja possível criar essa receita de bolo dele. Ele comenta, né, tipo, uma das coisas que o L faz bastante são críticas sociais. Aí ele comenta de que há um projeto social mesmo para deixar os homens longe de yin, né, desse lado mais introspectivo, feminino e dedicado a relações, no caso, né, mesmo para não entender as coisas abstratas e dar errado os relacionamentos para não subir no degrau da escala de Maslow. Aqui é a primeira vez que ele fala dessa escala de Maslow, mas depois ele vai comentar sobre outros aspectos, tá? O que seria essa escala de Maslow? Tem na psicologia também, mas é ligeiramente diferente, assim, sabe? A que o Hélio fala é assim: o primeiro degrau são os pobres. Qual que é a necessidade? É acabar com a fome. Então, é uma coisa fisiológica, certo? A primeira coisa que a humanidade vai pensar vai querer acabar com a fome. Da pessoa própria, no caso, tá? Isso seria individual. Aí a segunda seria sexo, a preservação da espécie, segurança, né? Seria mais para classe média. Ele fala que todo mundo tá no segundo grau, que tá procurando relacionamento, que não consegue resolver essa parte e tal. E daí é isso. Aí quando consegue avançar para isso, alguns vão para
terceiro degrau, que seria poder. Nem todo mundo tem aspiração, e nem é possível que muitas pessoas tenham poder, porque para ter poder tem que ter alguém abaixo dela, certo? Seria uma estima social. Aí o quarto degrau seria o autoconhecimento. Daí é uma estima interior, né, de cada um, que é bem importante também. Aí depois do autoconhecimento seria espiritualidade, que é um plus acima de conhecer a si mesmo, acreditar em algo maior. E fazer uma realização pessoal também a respeito disso, pelo coletivo, né? E o sexto degrau seria a fusão com o todo. Gente, essa palestra do sexto degrau é muito legal. Sério, foi uma das que eu mais gostei quando eu vi a primeira vez. E depois eu vou fazer, claro, também um vídeo só sobre ela. Mas ele fala muito dessa fusão com o todo e que isso assusta a nossa zona de conforto e que a gente pensar em Jesus, em grandes nomes, assim, que eles abdicaram de muita coisa material para estar nesse patamar, né? Então é um assunto meio polêmico. Ele fala, inclusive, que na ressonância o certo seria a gente pedir a unificação com todo, que é esse sexto degrau, que é pensar como Deus pensa e estar na mesma vibração dele. Só que é complexo como um ser humano que oscila, né? Então dá pano pra manga esse assunto, tá? Aí ele comenta que até entre os macacos tem espécies que reagem diferente. Os bonobos, quando estão estressados, eles fazem sexo para melhorar. E os chimpanzés, eles matam uns aos outros. Então ele fala que a humanidade está mais para chimpanzé do que para bonobo. E tem pessoas como o Reich, que ele cita, que tentaram mostrar a importância da gente resolver esse aspecto do segundo degrau, dos relacionamentos, de espalhar amor, se sentir amado e etc. Mas é a pressão da sociedade, né, que não deixa. Por N motivos, que é mais quando a gente tá infeliz, a gente consome mais e tal, né? Porque pessoas felizes, tudo tá pleno, né? Não tem mais necessidades, assim, de grandes coisas, né? Deixa eu ver. É isso, basicamente é isso. Então, a teoria é que você fique uns, sei lá, de 3 meses, a partir de 3 meses sem tocar, e conversando e mantendo os vínculos. Depois eu tenho uma palestra sobre PNL para indicar quais são os assuntos melhores, mais recomendados para você ter um melhor resultado sobre isso, no caso, né? As palestras, elas vão se conectando umas outras, assim. Eu percebo muito que o título é uma coisa que ele dá um pouco de destaque, mas na verdade ele vai mesclando vários assuntos em diversas palestras. Tá bom, gente? Então, boa sorte para quem tiver a oportunidade de testar essa receita de bolo aí, se quiser comentar que deu certo, por favor, conte, porque a galera eu acho que nem tenta, na real. Mas ele fala assim que convivendo todo dia com colegas de trabalho, não sei o que, de repente, pá, nossa, somos apaixonados e, tipo, casam e ficam pra sempre, sabe? Então, é isso. Boa sorte pra nós, que a gente consiga superar esse segundo degrau mais facilmente, pra gente poder evoluir na vida, que é o objetivo principal do Hélio, né? Que a gente evolua através do conhecimento que ele passa, através do nosso autoconhecimento e através da ferramenta da ressonância harmônica. Tá bom, gente? Beijo. Tchau. Tchau do Alfred também, ó.